Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, cripto, DAOs, NFTs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. Nossa convidada de hoje é a Carolina, ela é Head de Conteúdo e Comunicação da NoroCash. E hoje vamos falar sobre tecnologia IoT, que é a internet das coisas, qual o modelo de negócio da NoroCash, como o Noro está se expandindo no Brasil, o que é Connect to Earn, como participar da Noro Network e qual o futuro do Noro Token. Fica até o final, mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores que fizeram esse episódio possível. Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NodoCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Guelph. E aí, Curi, como é que você está, meu caro? Cara, eu tô bem. A gente tá num mercado aí daquele jeito, mas é interessante que a gente traz pessoas aqui, pessoas que estão construindo, pessoas com projetos extremamente interessantes, parceiros aqui do Bankless e com iniciativas, vamos dizer assim, até então nunca antes vistas, pelo menos aqui no Brasil. Então são propostas bem intrigantes. Eu tô bem animado com esse podcast. A gente estava tentando gravar ele faz tempo, a gente estava com um desencontro de agenda, que a gente sabe que esse mundo cripto é uma correria total. E tô feliz demais que a gente conseguiu gravar ele e tenho certeza que o pessoal aí vai gostar também, cara. Carolina, mais uma vez, seja muito bem-vinda a Bankless Brasil. E antes da gente começar a falar de NoroCash, eu queria saber um pouco do seu background, como que você veio parar nesse universo de cripto e blockchain? Bom, obrigada, Curi, obrigada, Guelph. E é muito legal para mim poder fazer parte do podcast da Bankless. Acho muito legal as ações que vocês estão fazendo no país e a gente quer colaborar mais ainda para frente, né? Então, falar um pouco de mim, como você falou, meu nome é Carolina, eu sou a Head de Conteúdo e Comunicação da Noro. E eu sempre gosto de falar isso, mas eu não conheço ninguém que entrou em blockchain e cripto pensando, eu vou para blockchain, eu vou para cripto. Eu acho que é uma coisa que você está um dia olhando alguma coisa online, aí você se depara com alguma coisa e você começa a perguntar, né? Tem questões que você não entende ou quer saber mais. Eu acho que aí a gente usa aquele velho rabbit hole, né? Você cai no rabbit hole de blockchain, de cripto, do que é isso. Para mim, esse rabbit hole foi, eu sinceramente não sei como te falar, que eu me deparei com o white paper da Bitcoin. E eu não lembro, assim, exatamente como foi isso. Eu não lembro se alguém mandou para mim. O meu primo começou a investir em Bitcoin há muito tempo atrás, né, no Brasil. E ele me falou disso há anos atrás. Eu falei, nossa, o que é isso? Bitcoin, não tenho a menor ideia do que isso é. E não foi até anos depois, né, exatamente mais ou menos 3 anos atrás, acho que a pandemia, eu perco essa noção de tempo, né, mas foi antes da pandemia, que eu me deparei com o white paper do Bitcoin. E aí eu comecei a ler, uma coisa levou para outra, e eu estava assim, eu estava num emprego corporativo, fazendo Future of Workforce, assim, uma coisa nada a ver, estava ajudando empresas a expandir globalmente, a achar talento no mundo, né? E, de repente, eu falei, não, é isso. E foi como se fosse aquela paixão, né? E aí, tudo que eu queria ler era relacionado a blockchain, a tecnologia, a criptomoedas, enfim, né? Toda essa parte. E aí eu resolvi fazer esse curso da MIT online e até foi organizado pelo Gary Gensler e Nara, eu esqueci o nome da pessoa, mas é Nara alguma coisa. E muito legal esse curso, porque realmente te deu uma ideia, assim, de como as coisas, a história do dinheiro, né, como a gente resolveu que o dinheiro é o que é hoje em dia, então
E isso foi, assim, o final desse meu aprendizado, que eu falei, eu passei esses anos olhando coisas sozinha, procurando, né? Indo para a universidade do YouTube e do Google, exatamente. E eu falei, achei legal ter uma estrutura, né, para aprender mais, assim, ou perguntar coisas que eu não sabia. Num fórum tinha muitos outros estudantes. E meio que foi assim, quando eu estava nessa época no MIT, como eu trabalhei com Future Workforce, eu comecei a olhar as DAOs e como é que a galera, sabe, interagia com isso, os bounties, como é que você fazia um proposal para entrar, como é que você entrava na DAO, entendeu? E isso, assim, foi muita curiosidade que eu tive para entender. E como eu vim dessa parte de Future Workforce, eu falei, poxa, e se a gente fizesse uma versão pessoal de uma DAO? Porque, assim, é muito difícil quando a pessoa vem, se ela está, vamos falar, aplicando, né? Acho que isso não é nem a palavra em português, mas quando ela está mostrando o currículo, né? Ou qual seja o processo da DAO, que tem muitos diferentes, você não sabe de onde ela vem, às vezes ela é anônima, às vezes ela não é, então, assim, não tem essa ideia de projeto. E aí eu comecei a trabalhar numa solução que eu chamei PAO, Personal Autonomous Organization, para interagir com as DAOs. Teriam mensagens e smart contracts e várias coisas, assim, que, sinceramente, eu não comecei a fazer a parte técnica, eu estava fazendo a parte de business mesmo, né, de entender como isso funcionaria e como é que ajudaria as pessoas a interagir numa DAO structure. E foi assim, e aí eu já conhecia o Misha, que a gente trabalhava num lugar, tipo um coworking space, né, em São Francisco, e aí eu comecei a conversar com ele sobre esse projeto. E ele estava já na Noro, eu já conhecia eles desse espaço, e aí ele olhou o projeto e falou, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, mas como assim? Ele, não, vem trabalhar comigo, eu sei que você quer fazer isso dar certo, eu sei que você acredita nesse movimento, né? E foi assim que eu acabei na Noro. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Guelph. Legal, legal. Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você já narrou bastante esse background seu, até onde você está hoje, mas como é que é, assim, na prática, ser uma brasileira trabalhando numa empresa de cripto, trabalhando voltada com cripto? Hoje a gente vê bastante pessoas aqui no Brasil, principalmente ali do Bankless, buscando alguma oportunidade, assim, de trabalho Web3, de trabalhar com essas experiências tecnológicas que estão surgindo agora, e como é que é, assim, estar aí dentro hoje e ver esses mercados de fora, como é que é essa experiência sua aí? E se você pudesse também dar algum conselho, assim, para as pessoas que estão começando agora e estão buscando algum tipo de trabalho nesse mesmo ramo, assim, o que você falaria para essas pessoas? Bom, acho que se eu pudesse usar uma palavra, eu ia falar surreal. Eu acho que eu nunca pensei que eu ia estar, assim, porque eu acho que quando você fala uma coisa assim, a pessoa pensa que tem que ser uma pessoa técnica, né? Eu pensava assim antes, eu falava, nossa, eu tenho que ser uma pessoa técnica, eu tenho que tá coding, né? Tem que entender esse mundo para ser parte disso. Eu acho que isso é um mito, né? Eu acho que se você vai realmente escrever o código, se você vai estar fazendo essa parte, obviamente você precisa saber. Mas assim como empresas normais, né, você tem as pessoas técnicas e você tem as pessoas que não são técnicas. E o cripto é a mesma coisa. Quando você está trabalhando num projeto, o projeto precisa, obviamente, todos os engenheiros e toda essa parte técnica, mas também precisa pessoas que entendam marketing, que entendam business, que entendam comunicação. Pessoal que pode pegar aquela mensagem de cripto que, de repente, é muito não muito inclusiva, vamos dizer assim, que é bem para pessoal técnico, e botar de um jeito que qualquer pessoa vai poder entender, porque eu acho que é muito importante, né, quando você começa a entender o que realmente é o Web3, o que é a tecnologia blockchain permissionless, né, porque obviamente a gente sabe que tem permission blockchain, mas uma vez que você entende isso, você vê qual é o futuro para essa tecnologia, né? E você começa a entender que as pessoas geralmente perguntam, ai, não, mas por que você está construindo esse Web3 se pode ser construído em Web2? É porque não é Web3. Mas para você entender, essa é uma resposta muito simples, mas aí a pessoa fica, mas como assim? Não faz o menor sentido. Mas quando você entende o que é essa tecnologia, eu acho que isso ajuda. Então, para mim, é muito surreal, vindo do Brasil, né, não sendo uma pessoa técnica, eu mudei do Brasil quando acho que eu tinha 20 desculpa, 20 anos, estou nos Estados Unidos há 17 anos, então, assim,
para mim é uma coisa muito surreal. E até hoje em dia eu acho que é minoria, né, ter mulher nessa parte ainda de blockchain, de cripto. Eu acho que é a minoria e não técnica, né? Então é mais uma minoria ainda, mas eu acredito que, assim, os projetos estão procurando pessoas para entrar, para fazer parte. Eu acho que todo mundo tem que dar opinião, tem que ter brainstorm, as pessoas têm que desenvolver isso junto, entendeu? Não é uma coisa só técnica, não é uma coisa só business, é a conversão das duas e poder achar soluções para o que a gente vai fazer, como é que a gente vai levar isso nos próximos anos. Então, o que eu falaria para a pessoa é aprenda. Eu acho que, assim, a gente nunca pode parar de aprender. Então, acho que se tem uma coisa que você acha que você não vai conseguir aprender, foca nela. Assim, sinceramente, porque às vezes parece muito difícil no começo, mas continua lendo, é artigo depois de artigo, pergunta. Acho que, assim, acredito que tem muita gente nessa indústria que quer responder as perguntas, mas também acho que às vezes a pessoa não quer perguntar por achar que, ai, poxa, vão achar que eu não sei o que eu estou falando, mas acho que todo mundo quer as perguntas, assim, de uma forma geral, porque a gente quer crescer como ecossistema, né? Então, acho que é isso que eu falaria. Se interesse, aprenda. Tem tantas oportunidades, assim, até como eu falei mesmo, YouTube, Google, tem muita informação. Então, acho que se você quiser, tem como entrar nisso e entrar de uma forma que, sinceramente, não vai custar nada para começar. Perfeito, perfeito. Não, é legal porque é exatamente isso, né, assim. A gente tem muita gente desenvolvendo as coisas na parte técnica, mas muitas vezes essas pessoas são muito técnicas e a gente precisa falar com o pessoal geral, a gente precisa falar com o grande público. Então, é necessário ter pessoas que não tenham todo esse conhecimento técnico até para conseguir transparecer isso para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Muito legal, cara. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, Carolina. Para você, assim, eu sei que a gente está falando bastante dessas diferenças do mundo corporativo, você até narrou que estava no mundo corporativo depois, foi para esse mundo mais cripto. Para você, qual que são as principais diferenças que a gente tem hoje dessas tecnologias blockchains que a gente está vendo para as finanças tradicionais ou para o mercado corporativo, vamos dizer assim também? Então, para mim, eu acho que tem uma coisa que é a mais importante, né? Eu posso falar muitas, mas eu vou focar nessa. Para mim, é dar controle para o indivíduo. O que significa isso, né? Eu acho que a gente está acostumado no sistema financeiro que, assim, a gente não tem o poder, assim, você tem e não tem, né? Porque você fala assim, eu tenho o meu, vamos supor que você está falando de Fiat, né? É Fiat, Cura, que chama? Aí no Brasil também? Tá, porque o meu português também é É ruim. moeda fiduciária, moeda fiduciária. Então, assim, se você perder o seu cartão, né, do banco, tem outros jeitos de você ter acesso à sua conta, né? Você pode ir no banco, você mostra sua identidade, enfim, né? Países diferentes têm processos diferentes, mas você consegue acessar aquilo de alguma forma. Quando você vai para um sistema de carteira, né, quando você entra nessa coisa diferente de cripto, de blockchain, você é responsável pelas suas keys, né, pela sua carteira. Então, você vira o custodian daquilo. Então, assim, você é 100%, né, você também pode deixar na exchange, ok, se você falar, não, mas eu estou usando uma exchange centralizada, tudo bem, vai ser um pouco mais fácil, assim, de você, de repente, né, você não tem as suas palavras, então, assim, você tem e não tem, né? Tem mais uns sistemas que se você perder um password de alguma coisa, você ainda consegue ter acesso. Agora, se você for mesmo pegar um ledger ou pegar uma web wallet, você não escrever as suas palavras, os seus passwords, e você perder aquilo, você perde o seu dinheiro, sendo R$ 1 ou sendo 3 milhões. Então, você tem que confiar muito no que você está fazendo, você tem que prestar atenção, entendeu? Tem outros sistemas, você não precisa ir 100% ledger e botar tudo isso na sua mão, mas é realmente esse sistema que a pessoa, ela é responsável agora por essas transações. Então, assim, eu acho que, às vezes, eu acho que a gente se pergunta, será que eu devo ser responsável por isso? Eu acho que isso é uma grande diferença de o sistema centralizado do sistema descentralizado. E eu acho que tem muitos negativos e positivos associados com os dois, mas eu acho que é importante, assim, uma vez que você tem controle disso, você não está mais usando intermediários para fazerem essas transações. Tem um outro leque de oportunidades que se abre para quando a gente acredita que a gente pode estar em controle das nossas finanças dessa forma, assim, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, para mim, isso é o mais importante, essa ideia de se eu perder essa chave, eu não tenho acesso, acabou. Então, acho que por isso também muita gente escolhe deixar
numa centralized exchange, sabe? Porque você, de repente, não está com a chave, então você não tem isso, aí você deixa o seu dinheiro lá. E acho que se é isso que te faz, é confortável, use isso, entendeu? Mas acho que é importante entender por que foi feito dessa maneira e qual o benefício para o usuário, né, de fazer dessa forma. Legal. Carolina, vamos falar um pouquinho sobre IoT ou IoT ou Internet das Coisas. Poucas pessoas sabem, mas a maioria dos aparelhos que conhecemos e usamos, tipo sensores, câmeras, etc, etc, precisam de conexão para transferência de dados. Você consegue explicar para a gente, assim como se eu tivesse 5 anos, o que é de fato IoT? Guelph, acho que você falou muito bem em Internet of Things, né? Então, assim, smart devices. E eu acho que cada vez, se a gente pensar smart devices, é tudo que, vamos falar assim, inteligente, né? Sensores inteligentes. Agora a gente tem esses sistemas de casa, né? Todos que você controla pelo seu celular, a sua TV, a sua geladeira, a sua cafeteira. Então, assim, é tudo que tem esses sistemas, né? Que a gente call smart devices. Esse é o que a gente chama. Mas isso é a internet das coisas, né? São que essas coisas têm esses dispositivos, esses devices, e isso existe no mundo real, né? Então, quando a gente fala da Nodle, a Nodle que ela está fazendo na realidade, ela é conectada aos telefones celulares, né? A diferença aqui é que tem que ser smartphones, né? Se você pegar um telefone antigo que não seja um telefone smart, você não vai conseguir, obviamente, usar isso. Mas se for um smartphone, você meio que vira um edge node, né? Eu não sei como é que se tem a tradução para o edge node. Você vira um edge da network. Você é um node, assim, é como se você fizesse um círculo, né? E aí tem os telefones lá, e aí tem, vamos dizer, a blockchain, né? E tem os edge nodes que estão conectando dispositivos do mundo físico, né? Que é o mundo real, com a Web3. Então, dando essencialmente transferindo data, né, de um lugar para o outro. Mas a Nodle é mais que isso também, porque você está usando esses dispositivos, então, assim, se a pessoa falar, mas o que eu faço com isso? Um exemplo seria você poder colocar vamos falar, um adesivo de tracking, eu ia falar traqueamento, mas isso provavelmente não é o português certo, numa caixa. E você colocar isso, né? Se tiver esse chip, esse sensor, né, nesse adesivo, você poderia usar a Nodle Network para ler, né, esse adesivo. E aí os telefones, que são os edge nodes trabalhando na network, tá? Eles iam ler esse adesivo quando vai passando. Então, vamos dizer que Curi está andando na rua. Aí, vamos dizer que passou essa caixa e ele é um node. Ele vai ver que passou essa caixa com esse dispositivo que está no sticker que passou ali, entendeu? Então, você pode pensar nisso como aplicação de supply chain e várias outras coisas que, assim, eu acho que é difícil ainda para a gente explicar completamente, porque é uma coisa tão nova. E, sinceramente, muitas das coisas que a gente está construindo agora, a gente está no momento, assim, de quando... Sabe quando você tinha que explicar para um dono de loja por que ele tinha que ter um website que não interagia com o cliente? Eu acho que a gente está meio nessa parte ainda. O que a gente está construindo e achando qual é o melhor jeito de conectar as coisas e trazer essa tecnologia para usos de empresas, pessoas e coisas que a gente, sinceramente, não consegue nem imaginar agora. Então, a Nodle faz isso. Ela conecta os dispositivos e ela é uma network descentralizada, o que significa que esses nodes funcionam... Você pode pensar neles como uma antena, né? Então, eles são pagos, né? Eles são rewarded para availability e connectivity. Agora, vocês podem me ajudar a traduzir o availability e connectivity. Conectividade... Assim, disponibilidade. Disponibilidade, que seria a Disponibilidade, tradução. exatamente, exato. Então, assim, os nodes, eles estão lá, né, e o jeito que funciona no aplicativo é que você é pago para fazer essa coverage, né, para você ajudar como se fosse uma antena da network. E você está lendo os devices também ajudando a desenvolver a network descentralizada que funciona nos telefones. Então, assim, isso é uma explicação mais básica que eu posso dar nesse momento, sem ter que ir muito fundo no exatamente mais use cases e coisas que, como eu falei, assim, tá bem no início, a gente está todo dia pensando como a gente pode usar e como vai leverage, mas eu acho que supply chain é uma coisa, assim,
que tem tem muito jeito de aplicar essa tecnologia em várias coisas que tem supply chain no Brasil, né? Se você pensar supply chain no Brasil, eu estava falando com pessoas diferentes que estavam me contando de projetos incríveis que eles estão trabalhando agora na pecuária e outras coisas que, assim, eu fiquei de cara. Falei, nossa, isso seria um ótimo use case para Nodal. Então, a gente está descobrindo isso também. Você falou muito bem, deu uma boa resumida do que é a Nodal Cash e né, qual é a ideia por trás. Mas eu fiquei com uma dúvida de qual é o problema que a Nodal está tentando resolver, que a gente assim, já tem hoje, mas tem algum que a gente não consegue sair do lugar, ou seja, ou tá na mão de empresas centralizadas. O que de fato assim, a Nodal está tentando resolver que é importante para que a gente consiga participar do network? Duas coisas. Acho que é conectar o que nunca foi conectado antes, né? Não tem uma network que está conectando todas essas coisas, como a gente fala de smart devices. Então, a gente usa a frase em inglês é exatamente isso. Connect what's never been connected before. E o use case disso é exatamente, como eu falei, essa parte de poder ajudar a bridge, né? Como é que fala? Achar o meio entre o mundo real e o Web3, porque, assim, geralmente você está trabalhando num projeto de Web3 e ele vive ali, né? Então, a gente está pegando coisas que estão acontecendo no mundo real e a gente está colocando isso. Agora, se a gente falar de network daqui a 10 anos, então, aqui, a ideia é, esses tokens estão sendo dados para as pessoas com o objetivo de crescer a network, né? Se o projeto fizer um trabalho bom, os nodes vão criar a network, né? E o que vai acontecer é o aplicativo um dia não vai existir mais, porque todos os tokens, né? Eles são finite, tem um número certo de tokens, e esses vão ser distribuídos, a gente acha que mais ou menos durante 10 anos, tá? E aí, o que acontece? Isso é uma network que é permissionless, é descentralizada, e ela usa geolocation. Agora, o que você pode fazer com isso? A ideia é que os businesses, como eu falei, eles vão vir construir, tá? Nesse layer. E é um permissionless layer que usa eu acho que esse é o grande diferencial, você pode, tudo acontece naquela localidade. Então, vamos pensar em governança, tá? De DAO, como as pessoas se organizam. Hoje em dia, se você está num bairro, você não tem nenhuma rede descentralizada para se conectar com outras pessoas, né? Então, assim, os dispositivos que você está falando, você está usando redes que já existem, mas, assim, você não está protegendo a sua identidade ou a sua data do jeito que você está usando aquela rede naquele momento, né? Essa rede é uma rede diferente, é uma rede que não pega dados pessoais. Então, assim, você cria uma carteira, aquela carteira está na rede, mas aquela carteira vai interagir com outras carteiras na rede. O que você vai ou não vai fazer na rede, você vai escolher. Então, se um dia alguma companhia, vamos dizer, como eu falei, coisa de governança, e você quer fazer uma organização no seu bairro, né? Você pode acionar outras pessoas dentro daquela locação para interagir com você. Então, e por isso que a gente fala assim, o futuro de social interactions é porque dessa forma você está podendo se conectar com outro node. O que acontece é que a maioria desses nodes, né, quando a gente fala de node, é um computador na casa de alguém que depende de alguém que é muito técnico operando esse node. Quando a gente fala de node em smartphones, você pode construir qualquer coisa em cima disso, né? Que o que eu falei sobre poder traquear pacotes e supply chain é uma delas. Mas, assim, a ideia é dar às pessoas essa possibilidade de construir nessa rede que acha, né, que pode ler devices no mundo físico e trazer ele para aplicações digitais de blockchain. Eu consigo imaginar vários use cases para Nodal. Assim que tiver um network, existe muita coisa que vai poder usar o network, né, de forma permissionless. Isso é fantástico. Recentemente, a Nodal Cash ganhou o leilão da Polkadot, ou seja, já está construindo, já tem a sua própria blockchain usando a segurança da Polkadot. Existe
outro token que representa Nodal Cash na blockchain ali da Nodal, na Polkadot Network da Polkadot, ou é o mesmo token? E qual é a média de token holders que a Nodal tem hoje? A Nodal só tem um token, que é o NODL, e esse token, hoje em dia, ele aproximadamente 474, por aí, 1.000 pessoas são token holders do NODL. A gente chama NODL, né? Então, e isso é uma coisa que qualquer pessoa pode checar. Se você for uma pessoa que gosta de olhar os números, você pode ir no Subscan e você pode selecionar a mainnet da Nodal e você vai ver os números, enfim, supply e tudo isso. E uma coisa que eu acho legal dizer, né, pelo menos a gente gosta de falar isso no time, porque a gente tem trabalhado muito isso para levar a Nodal para as pessoas, é que a Nodal, hoje em dia, ela é a segunda em número de token holders no ecossistema da Polkadot. O que significa que a Polkadot, eu acho que tem mais ou menos 1,2 milhões de token holders, e a Nodal é a segunda com 470 e poucos, quase chegando a 500 mil token holders. Então, acho isso bem legal, porque a gente está podendo chegar nas pessoas e explicar o que é isso. A gente ainda tem muito trabalho para fazer com mensagem e ter certeza que todo mundo está entendendo essa mensagem, mas, então, esses são os números. O token que eu ganho usando o aplicativo é o mesmo token que está ali na Sim. blockchain da A gente Polkadot. só tem um token. Não existe outro token hoje em dia. Esse é o único que a gente tem. Assim, se outro token não seria o token da Nodal, se isso faz sentido. Por exemplo, se tivesse uma DAO que fosse criada pelo projeto, não pelo protocolo, obviamente, mas assim, para a companhia Nodal que ajuda a construir o protocolo, poderia ter outro token criado, mas assim, o NODL, que é o native cryptocurrency da Nodal, é só um. Perfeito, perfeito. Carolina, a gente falou bastante dessa conectividade aqui que a Nodal está trazendo, mas eu queria dar um passo para trás para a gente explicar para o pessoal que está ouvindo a gente e queria pedir para você, se você pudesse, falar um pouquinho mais para a gente o que é esse Connect to Earn, né? Uma coisa que a gente está vendo bastante crescimento aqui no Brasil, lá fora do país também, mas assim, se eu conseguir explicar um pouco assim, o que é mais na prática e como que isso se junta à Nodal, assim, eu sei que a gente já falou bastante, mas retomar um pouco para deixar até mais claro para o pessoal ia ser bem interessante. Sim, o Connect to Earn, ele é essencialmente, né, connect e ganhe, né? Então, a gente vai traduzir isso para o mercado brasileiro, que a gente acha importante para adoção, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que já conhecem, né, esse movimento, ainda mais se você está no mundo cripto, você conhece o Play to Earn, o Move to Earn, mas essencialmente, como a gente é uma network descentralizada, que a gente usa nodes para construir network, a gente chama Connect e ganhe, né? Porque é essa ideia que você está conectando e por ser uma antena da network, você ganha um certo número de tokens para, né, como se fosse support a network, né? Você é como se fosse o layer, o infrastructure layer, né? Vamos dizer assim. E é assim que as pessoas ganham. Então, assim, qualquer pessoa pode entrar, é um aplicativo que você faz o download no seu celular. Então, como eu falei, a diferença de nodes tradicionais é que você não precisa de equipamento, você não precisa de... Quando a gente fala run a node, né, a pessoa já abre o olho, assim, porque run a node não é para qualquer um. Principalmente quando você pensa o que você tem que saber, o tipo de equipamento que às vezes você não consegue achar, né, para você poder ter um node na sua casa, vamos dizer assim. Então, essa ideia, a gente quer ser inclusivo, né, de todo mundo e mostrar para as pessoas que você pode entrar em cripto, que você pode entrar na tecnologia blockchain sem ter que saber ou ser especialista. Então, como eu falei, é muito fácil, você vai e faz download da app e você vai conectar com a network pelo app e você começa a ganhar o token, que é o NODL, e você vai ver isso crescer na sua carteira. Então, se você for para lugares que tem menos pessoas e você for o único node lá, você vai ser pago mais do que se for para lugares, vamos dizer, que tem 100 usuários no mesmo lugar. A ideia é que a network seja, que não só que cresça, mas que esteja em todo lugar, né? Então, os nodes são pagos basicamente
tem uma reward formula, né? Que foi criada para identificar isso e como os nodes são pagos. E, essencialmente, é isso. O Connect Earn, né? O Connect Ganhe é isso. É trazer para o usuário essa experiência, né? De poder ajudar a construir o network sem ter que ter nenhum equipamento. E para fazer o download da app são mais ou menos 90 segundos. Acho que a maioria dos usuários conseguiria fazer em 60 segundos. E é isso. E você deixa lá no seu telefone, você não muda nada, entendeu? Você não tem que saber de nada novo. Você tá andando na praia, você tá almoçando com seus amigos, você tá no trabalho, o app tá lá rodando. E você tá sendo pago, né? Essencialmente essa moeda da network para ajudar a construir isso. Perfeito, perfeito. Carolina, então só para recapitular, assim, hoje para participar do ecossistema da Nodo, é só eu entrar em qualquer tipo de telefone, seja Android ou Apple, entrar nas lojas de aplicativos, baixar o aplicativo que é de graça e fazer meu cadastro, assim, entrar no aplicativo, entender como é que funciona ali a interface. E eu já começo a ganhar os tokens, é simples assim, né? Porque, hoje, igual você comentou, esse é um ponto muito importante, né? Hoje em dia, tanta coisa no ecossistema cripto é tão difícil, né, cara? Quando a gente fala do cara fazer 3, 4 passos para conseguir muitas vezes comprar um token, para rodar um node, então é uma coisa que até hoje a gente lá na Bankless vê o pessoal perguntando totalmente perdido e é super entendível o pessoal ficar perdido, né? As coisas são tão difíceis assim, para participar da Node, é tão simples assim, é tão fácil assim? É quase acreditável, né? Mas eu juro que é simples assim. A minha mãe tem a Noro no telefone, e minha mãe é uma pessoa super inteligente, tá? Mas ela não tinha a menor ideia. Ela olhou pra mim e falou assim: não, eu não faço isso. Você não tá entendendo. Eu não sei fazer isso. Eu não sou uma pessoa técnica. Eu falei: vem aqui que eu te ajudo. E literalmente assim: você baixa o aplicativo, você vai lá, aceita, você vai conectar a sua locação, né? Porque, como eu falei, a rede, os nodes estão em locações diferentes, é isso que suporta a rede. E é isso. E qualquer pessoa que tenha um smartphone, sendo iOS ou Android, pode usar o aplicativo. Eu acho que é bom falar também que o aplicativo da Nodo, ele não consome todos os seus dados, enfim, eu acho que é bom até você falar melhor do que eu aí, Carolina. Exatamente, eu acho que isso é muito importante, também o fato de que a bateria, né, as pessoas perguntam às vezes: mas seu aplicativo vai ficar rodando no telefone, né, como é que faz com a minha bateria e tal, eu tô na rua o dia inteiro, às vezes não dá para carregar. Então, é mais ou menos 1 a 3%, né, vamos dizer que você está olhando a bateria do seu telefone de um dia, vai consumir mais ou menos de 1 a 3% dessa bateria, o que significa que 99% das pessoas não vão notar. Assim, acho que até 100% das pessoas, porque eu acho que é muito difícil você notar 1 a 3%. Então, o aplicativo, ele roda, né? A gente fala assim, se você quiser olhar o aplicativo, abrir algumas vezes por dia, é bom, porque o Node ativa quando você abre o aplicativo. Mas ele vai rodar ali. Então, acho que isso é importante para as pessoas entenderem também essa parte da bateria, porque geralmente acho que o primeiro pensamento é: nossa, isso vai consumir muito da bateria do meu telefone. Boa. E, Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa que o pessoal agora que está ouvindo a gente pode tá intrigado, pode estar até se perguntando, né? Assim, tem algum tipo de risco de participar da Node Network? Tem algum tipo de risco de baixar o aplicativo e participar da Node Network? Porque, assim, o pessoal sempre fica pensando: where's the catch, né? Cadê o trick ali? Cadê a coisinha que tá faltando ali? Então, você consegue esclarecer um pouco isso pra gente também? Bom, não sei, quando eu penso em risco, eu acho assim, o risco, eu não vejo um risco, por quê? Porque, como eu falei, a gente não pega dados pessoais das pessoas, então, na verdade, eu acho que quando você interage com aplicativos, né, a maioria dos aplicativos você dá pelo menos o seu nome e o seu e-mail, né, e quando você assina o Terms and Agreements, os termos, né, do aplicativo, muitas vezes você está dando a sua data inteira para aquele aplicativo, né, inclusive esses termos que usam o seu telefone, já usam tudo que você está fazendo no seu telefone, aquela data transmitida. Então, acho que assim, a gente na Nodle gosta de falar que a gente é privacy first, né? Então, quando a gente pensa nesse conceito de privacidade primeiro, é que a gente realmente não está interessado em
sabe, olhar e falar, não, ali é o Curi tá ali como aquele node, entendeu? Então, acho que é bem diferente esse pensamento do que o pessoal está acostumado. Quando você download o app, como eu falei, geralmente você tem que... essas informações são necessárias. E com a Noro não é assim. Então, o risco... Eu não sei qual o risco é você ser pago por alguma coisa que você não estava sendo pago antes. É essencialmente isso, né? Porque, assim, não tem realmente esse risco para o usuário. A bateria você não vai notar. Então, é uma coisa que, assim, o risco que eu penso é... Realmente é difícil agora pensar no risco, Curi. De aprender alguma coisa nova, talvez, né? Aprender algo novo. Eu acho que, assim, a pessoa pensar, não, mas por que eu estou sendo pago por isso? É porque a gente está construindo um network. Um dia, né, assim, no futuro, não vai ter mais esses tokens no mercado, entendeu? O motivo que isso está sendo, entre aspas, dado, é para construir isso. Você pode usar... Eu acho que é mais fácil, às vezes, para a pessoa entender, se você fala, no começo, quando as pessoas minavam Bitcoin, tá? Era muito mais fácil de minar Bitcoin. Você conseguia minar Bitcoin em um computador, né? Bem standard, assim. E o pessoal conseguia minar rapidamente, né? E não valia nada, por isso que teve o Pizza Day, né? Porque não valia nada, o pessoal estava pedindo pizza por não sei quantos mil bitcoins. Então, assim, era um sistema novo. Então, por isso que deu acesso a esse usuário. E com o decorrer do tempo, as pessoas viram o valor disso, né? E, obviamente, hoje em dia, Bitcoin é o que é. E você pode ler sobre essa história, mas eu acho que, às vezes, quando a pessoa fala, mas por quê? Porque você é early adopters. A gente está chamando você para adotar essa tecnologia antes, né? Para ser parte desse sistema diferente do que existe hoje em dia. Então, para ser um early adopter, você ganha uma recompensa para isso. Então, acho que é mais fácil se a gente falar sobre comparar com... Não é a mesma coisa, obviamente, mas se a gente comparar com uma coisa como o Bitcoin, você vai entender. Aquilo ali também estava ali, a mineração era muito mais fácil, o pessoal estava minerando muito, e até o pessoal entender o valor disso, demorou um tempo. E a gente acha que isso vai acontecer. Eu acho que um risco que eu vejo, mas é um risco sistêmico mesmo, é da pessoa perder a sua chave privada. Porque o aplicativo também não tem KYC, você tem a sua carteira ali da Nodle e você pode perder sua chave privada e caso você pode perder seus tokens também. Talvez esse seja o maior risco, mas não é exclusivo da Nodle, mas sim de toda a indústria, aquela da autossoberania, né, do indivíduo ter a própria custódia. Bom, e quem faz eu sei que a Polkadot, a Nodle usa a Polkadot porque tem a segurança do Relay Chain, mas assim, os Nodes Operators, que é as pessoas que baixam o aplicativo, eles também fazem a segurança da rede, eles validam transações ou é só mesmo Eles servem servindo como de antena. antena? Os validators, né, ou como o nosso CTO gosta de falar, collators, são outras coisas, né? Então, assim, é bem diferente. Os nodes realmente são edge nodes, eles são as antenas. Essa parte de validator e collators seria uma coisa diferente do que a gente está fazendo com os telefones. Então, não é a mesma coisa aí. Legal, legal. E como que a Nodle pretende expandir as operações no Brasil e qual é o potencial que você vê no mercado Nossa, eu acho que brasileiro? para mim, assim, bom, vou começar do início. A Nodle para quem não sabe, a Nodle Nodle apresenta, né, a Blockchain Rio. A gente fez uma parceria com a Blockchain Rio, que a gente está muito feliz, assim, para levar a Nodle para o Brasil. E essa vai ser, né, a entrada, vamos dizer assim, da Nodle no Brasil, que a gente está, né, como você fala entrada? É a gente realmente traduzindo as coisas para português e educando as pessoas e trazendo essa tecnologia para o Brasil, né? Não a tecnologia blockchain em si, mas a tecnologia da Nodle, obviamente. Então, assim, esse evento vai acontecer no do dia 1º ao dia 4 de setembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Então, assim, essa é a entrada da Nodle no Brasil, né? Mas a Nodle tem grandes planos no Brasil. Eu acho que, assim, o mercado, para mim, pessoalmente, eu sempre pensei assim, nossa, eu posso trabalhar numa coisa que vai ajudar, né, a algum país ou algum lugar, especialmente sendo o país que eu nasci e cresci.
Eu acho que tem muita, assim como diz o nome de vocês, bankless, né? Muitas pessoas que não têm acesso a sistemas financeiros no Brasil, né? E a gente é muito conectado. Teve estudos que saíram recentemente, né, mostrando essa realmente conexão, o número de smartphones que tem no Brasil, né, quão conectadas as pessoas são e quantas coisas tem para a gente ajudar com essa tecnologia no país. Então, acho muito importante. Então, a gente olhando para qual o mercado que a gente vai, né? Inclusive, teve um report da Gemini que saiu de como é que fala isso em português? Isso está pegando agora. Das trends, né? Vou falar em inglês. De 2022 para o mercado cripto. E você vê que o Brasil está na frente de muitas delas. Então, eu acho que é um mercado que precisa, né? É um mercado que tem essa coisa de, como eu falei, bankless, de pessoas que precisam desse acesso. Elas precisam poder ser parte dessa economia, né? De uma forma diferente que os sistemas que existem para elas, né? Eu não acho que os sistemas que existem nunca vão parar de existir, mas eu acredito que tem uma opção, né, que as pessoas podem ter de sistemas tradicionais. E eu acho que isso é muito legal. Então, quando a gente olhou para o Brasil, a gente falou, nossa, a quantidade de smartphone, né, as quantidades de pessoas e o problema que a gente pode ajudar a resolver, não só agora, né, mas quando essa tecnologia nossa cresce e o protocolo cresce, a gente pode olhar em use cases que tem no Brasil, né? Então, a Noro está entrando no Brasil, né, oficialmente, assim, vamos dizer, em setembro, mas o projeto da Noro do Brasil, ele se estende muito mais do que isso, entendeu? Então, acho que o futuro para a gente é uma coisa que, toda vez que a gente para falar disso, tem tantas coisas que a gente pode fazer. E eu tenho conversado muito com pessoas diferentes no Brasil, e acho que, assim, essa coisa do desemprego, né? Quando você fala de desenvolvedor de blockchain, é muito difícil de achar. Ainda é muito difícil de achar. Então, acho que, assim, se a gente puder trazer isso para o Brasil e, de repente, falar com universidades e outras, sabe, comunidades locais que tem gente que precisa ser treinada, que precisa de emprego, acho que isso ainda são outros 500, né? Então, o ecossistema em geral não é a gente entrando só de um jeito. E eu não estou falando que a gente vai resolver ou mudar drasticamente tudo quando a gente entrar, mas a gente tem um plano que é realmente entrar nesse ecossistema e ajudar com várias coisas e trazer essa nova tecnologia para o Brasil. Então, esperamos ver todos vocês em setembro. Boa, com certeza. A família Bankless toda a nação Bankless vai estar toda nesse evento e com certeza vamos nos encontrar lá e conversar com o pessoal da Nolo, tirar dúvida, baixar o app e fazer muita coisa junto lá no evento. E, Carolina, aproveitando que a gente está falando assim de futuro, né? Queria ouvir de você assim, quais são os próximos passos da Nodo assim, como desenvolvimento mesmo, não só voltar aqui para a expansão. E também queria ouvir de você assim, vamos fazer uma futurologia aqui. Como que você enxerga a Nodo daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, ou daqui 5 anos? Eu sei que às vezes é muito difícil a gente prever espaço de tempo muito longe, ainda mais quando a gente fala de universo cripto, que as coisas mudam do dia para a noite, então pode escolher um espaço de tempo, assim, 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque eu sei que as coisas mudam muito rápido. Olha, eu acho que no próximo 1 a 2 anos a network vai crescer de uma forma, assim, inesperada. Eu acho que o cripto, o blockchain, né, Web3, vamos chamar de Web3, porque eu acho que ainda é difícil para as pessoas definir entre o cripto é uma coisa, blockchain technology é outra, e então vamos conversar de Web3. Então, eu acho que assim que a gente conseguir começar a colocar a Web3 como mainstream, porque tem gente que já acha que é mainstream, mas eu acho realmente que a gente ainda tem, assim, uns bons anos para ser mainstream. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, mas educação precisa vir primeiro. Então, eu acho que no primeiro 1 a 2 anos a gente vai ser esse growth da network, né? A network expandindo realmente em lugares como o Brasil, mas, obviamente, em todo mundo. A gente já tem nodes no mundo inteiro. Então, acho que vai realmente mudar muito nesses próximos anos. E depois disso, eu acho que os builders que virão para a network, né? Então, aí você começa a falar de use cases para enterprise, para companhias, né? Para businesses, para indivíduos também. E eu acho que essas coisas todas vão começar a ser construídas no topo da network, né? E isso eu não acho que vai demorar 2 anos, eu acho que daqui a 6 meses, 1 ano, já vai começar a acontecer. Eles vão acontecer em paralelo, né?
E eu acho que daqui a 10 anos, provavelmente os tokens já vão ser todos distribuídos e eu acho que, assim, a Nodle o que eu espero para a Nodle e o que eu acho que vai acontecer, é que você vai ter quantidade incrível de use cases que você vai poder usar isso. Como eu falei, poder ter essas antenas, né, esses edge nodes em telefones, eu acredito que a Web3 só vai ter grande adoção se a gente for mobile first. Porque só em computador tem muita gente no mundo que não tem acesso a computador. Então, você precisa pensar qual é o acesso, né? E eu acho que a gente já faz muita coisa no nosso telefone. Nosso telefone nunca sai de perto da gente. Então, no bolso, você vai para academia, aonde você estiver, assim, 24 horas por dia, a pessoa está com o telefone. Então, eu acredito que por essa network ser baseada com antenas de com smartphones sendo antenas da network, o que você vai poder criar aí, use cases. Então, eu acredito que a network vai essencialmente explodir em 10 anos, daqui a 10 anos. Eu acho que vai ter muitas coisas baseadas em locação, em interações sociais, como eu falei, sabe? Você participou num evento, você apareceu aqui, você conectou com aquela pessoa ali. E eu acho que é isso, assim, a gente gosta de falar, o time do protocolo gosta de falar que realmente, assim, a gente não tem ideia. E isso que eu acho que é o mais legal. É que a gente não tem, vai chegar um builder, um developer muito mais inteligente que todos nós e vai falar, vou fazer isso. E a gente está tentando criar essa infraestrutura, entendeu? Para qualquer pessoa chegar e falar, nossa, eu já sei o que eu vou construir. Muito legal, muito legal. Bom, Carolina, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui, falar para todo mundo que eu tô aqui, ó, com meu Noodle aplicativo. E se você ainda não fez o download do seu aplicativo, não perca tempo, ajude a construir essa infraestrutura de Connect to Earn, igual a Carolina tá falando, porque isso sim é revolucionário. Eu fico feliz de ver a Noodle crescendo, se expandindo pelo mundo, e muito mais ver brasileiras trabalhando nessa construção, os pioneiros ali da Web3. Então, mais uma vez, se você não tem o aplicativo, baixe o link, vai estar aqui na descrição e ajude a construir esse network no Brasil, porque você vai ver que vai ser necessário e todo mundo vai estar feliz no futuro. Curi, você tem mais alguma pergunta para Carolina antes da gente encerrar o episódio de hoje? Eu não sei até que ponto você pode abrir isso pra gente, mas o que a gente pode esperar da Noodle no evento do Blockchain Rio? Eu acabei esquecendo de te perguntar isso antes. O que a gente pode esperar de vocês lá? Pô, muitas surpresas. A gente está planejando surpresas para quem for para Blockchain Rio. Então, assim, eu só posso falar uma coisa: venham, vocês não vão se arrepender. E a gente vai tentar fazer uma gente, como é que fala? Me desculpem o português, está péssimo. Mas a gente vai tentar fazer uma ativação para Bankless, para ter alguns passaportes aí que a gente vai dar para vocês poderem ir para a conferência. Então, a gente vai pensar numa coisa legal para dar acesso. E a gente quer ver todo mundo lá, realmente conversando, tirando dúvidas. Então, assim, venha e veja. Mas a gente quer conhecer Melhor resposta pessoal. possível. É isso aí, é isso aí. É isso aí, agora até eu fiquei curioso aqui pra saber o que vai acontecer. Mas assim, fazendo um full disclosure, eu, como Curi também, nós investimos na Noodle, a gente tem o Noodle Tokens, e tudo que a gente falou aqui foi nada que falado aqui foi recomendação de investimento fiscal, recomendação de vida. Criptomoedas em geral são considerados ativos de risco. Por favor, façam suas próprias pesquisas. Lembrando também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.